Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta aos Colossenses, no capítulo 1. E o texto de hoje encontra-se dos versículos 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 23. Temos meditado na carta de Paulo aos Colossenses nos últimos domingos. E já vimos como Paulo se introduz na carta. Já temos visto como o Pai nos ama. E hoje vamos ver como esse amor funciona de duas maneiras. E essas duas maneiras encontram-se, claro, na pessoa de Jesus Cristo. E este texto, do 13 ao 23, ele é muito importante porque ajuda-nos a perceber justamente como é que esse amor se desenvolve. E é na pessoa de Jesus Cristo de duas maneiras. No que Ele fez e no que Ele faz por nós e em quem Ele é. Quem concretamente Ele é. E é verdade que de certa maneira não faz sentido fazer a distinção, porque Jesus faz as coisas que faz por ser quem é e Ele é quem é por fazer as coisas que faz. Mas há aqui uma pequena distinção no texto que permite-nos olhar para estas coisas separadamente. Claro que vamos fazê-lo sempre com união entre estas duas ideias, mas também ajuda-nos a perceber estes conceitos e como aplicá-los nas nossas vidas. Vamos começar por ler o texto e depois vou pedir aos irmãos que orem comigo, pedindo a orientação de Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros, também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos a perceber este texto, ajuda-nos a perceber o que o teu apóstolo ensinou e o que tu queres ensinar-nos hoje. Dá-nos um coração humilde e receptivo e dá-nos a capacidade do teu Espírito Santo para recebermos as tuas instruções. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, como os irmãos viram da leitura, Paulo tem o hábito de escrever frases bastante compridas. E isso não é falha de Paulo, talvez a dificuldade de compreensão e de seguir, talvez seja porque nós não estamos habituados a este tipo de texto. Mas, de qualquer das maneiras, nós vamos tentar olhar para isto de uma maneira segmentada. Existem aqui 4 secções, mais ou menos, neste texto. Do 13 ao 14, do 15 ao 19, 20 ao 22 e depois o 23. Nós não vamos seguir propriamente esta ordem, mas vamos seguir a ordem das ideias. O que é que Paulo está aqui a ensinar aos Colossenses? Se irmãos verem, dos versículos 13 ao 14, Paulo fala de uma maneira muito simples, algo muito incrível.
Paulo diz o seguinte: Ele, a referir-se a Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isto parece algo muito simples de ser dito, mas é algo tremendo. Nós às vezes não temos noção, mas a humanidade estava verdadeiramente dominada por Satanás, pelo império das trevas, é o termo que Paulo usa. E este é o domínio de Satanás mesmo, é o domínio do pecado e da morte. Então, se tu individualmente, se tu tinhas pecado, tu estavas sob o domínio de Satanás. Não suficiente. Se tu ias morrer, e vais morrer, de certa maneira, antes de Cristo, tu estavas sob o domínio de Satanás. E o que aconteceu é que Deus, no seu amor, Ele tira-nos desse domínio de Satanás, aquilo que Paulo chama o império das trevas, e leva-nos para um novo reino, um novo Senhor. E é o Senhor que é descrito como amoroso. O reino que nós estamos agora é um reino de amor. Nós passamos de um domínio das trevas, do pecado e da morte, para o reino de amor. E isto já deve ser suficiente para destacar o contraste que há entre o nosso estado inicial e o nosso estado pós-Cristo. E reparem que neste reino, e acima de tudo no seu rei, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. No que toca à redenção, nós podemos aplicá-lo exatamente nessa transferência de reinos. Estávamos no império das trevas e agora estamos no reino de Cristo. Isto é redenção, fomos redimidos. Mas mais que isso, nós temos a remissão dos pecados. E isto é muito importante. Não há cura sem perdão. Vamos supor que tu te sentes muito culpado por alguma coisa que fizeste. E tu conseguiste realmente arrepender-te com perfeição. 100%. Tu nunca mais vais fazer aquilo que fizeste. E se pudesses voltar atrás, jamais terias feito. Se não houvesse perdão, esse teu arrependimento não serviria de nada. Mas o bom que Deus faz é que, através de Jesus, nós temos o perdão. Ou seja, o nosso arrependimento, que é fruto também da obra do Espírito, ele tem um efeito genuíno. E não é porque nós realmente conseguimos ter algum tipo de remorso ou algum tipo de sentimento de culpa que nos leva a estar tristes ou mais cabisbaixos. É muito mais que isso. Nós temos realmente perdão pelos nossos pecados. Eles deixam de ter peso. Eles deixam de ter o efeito que tinham antes quando estávamos sob o domínio de Satanás. Porque agora nós estamos no novo reino, no reino do amor. E quem ama, perdoa. E, portanto, nós temos a obrigação de perdoar. E isto é um dos desafios mais importantes da vida cristã. É que é fácil dizer que nós temos de perdoar. Claro, Deus é um Deus de perdão. Cristo perdoou os seus inimigos. Mas quando chega a nossa hora de perdoar, e muitas vezes eu arrisco que a maior parte de nós nunca teve de perdoar algo próximo do que Jesus tem que perdoar. Às vezes nós temos que perdoar, se calhar alguém foi bruto connosco, ou nós não gostamos do que quer que seja. É isso que nós temos que perdoar. Muitas vezes é-nos difícil, sai-nos da alma. E às vezes dificultamos a pessoa chegar a nós e pedir perdão, porque ela talvez já tenha a ideia de que nós somos muito difíceis de perdoar. E nós, ao não perdoar e criarmos esse hábito, criamos uma dificuldade e estamos a pôr barreiras àquilo que Cristo quer para aquela pessoa. Aquela pessoa que cometeu um pecado contra nós, ela quer arrepender-se e quer pedir perdão. E nós, julgando-nos melhores do que Cristo, dificultamos-lhe esse processo. Não só
por orgulho, mas às vezes porque sabe-nos bem espicaçar assim um bocadinho. Mas sim, inclusive hoje nós falámos na EBD sobre os salmos imprecatórios, sobre a vontade de vingança. Mas eu diria que hoje em dia a melhor aplicação dos salmos imprecatórios é nós perdoarmos os nossos inimigos. Quando nós oramos, Deus destrói os inimigos, quebra os dentes dos seus filhos na rocha. A melhor maneira que isso pode ser feito é nós perdoarmos os nossos inimigos e eles deixarem de ser nossos inimigos. Não. Quando tu perdoas, quando tu refletes o perdão de Deus na vida dos outros, tu estás a aplicar, inclusive, estes salmos imprecatórios. Porque estás a deixar de ter inimigos. E claro que isto é um exercício, isto não é feito de um dia para o outro. Não é fácil. Mas esta é a primeira realidade. Nós temos a redenção em Cristo, temos a remissão dos pecados, e com isto é possível ter algo que é muito belo e que também nós podemos vivenciar no dia a dia, que é a reconciliação. E reparem que nos versículos 20 a 22, Paulo fala disto. Ele vai falar da reconciliação em 2 níveis. Em primeiro lugar, no nosso nível individual, pessoal. Vê que quando os teus pecados estão perdoados, tu estás reconciliado com Deus. Voltas a ter uma relação saudável com Ele. Tu eras estranho e inimigo, mas agora és filho e amigo. Mas o bonito é que não és só tu, não és tu, indivíduo, que foste redimido, mas são todas as coisas. Todas as coisas na terra, nos céus. Tudo acaba por ser curado por Jesus. E isto pode parecer um bocadinho estranho. Como é que os rios, as montanhas são curadas? Como é que todas as coisas estão agora reconciliadas a Deus? Mas de uma maneira muito próxima a nós, é isto que nós oramos. Jesus quando diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isto é possível, é-nos possível ter as coisas todas alinhadas entre o céu e a terra, porque Jesus uniu-as na sua morte. E isto é importante, não porque nós devemos ser ambientalistas, não é isso? É claro que nós devemos cuidar ser bons mordomos da criação de Deus. Mas a ideia mais importante é: o universo não gira à tua volta. Tu, indivíduo, não és a razão pela qual Cristo morreu. Jesus morreu e ressuscitou para muito mais. E apesar da tua salvação ser digna de alegria, e é, nos céus inclusive, ela é só uma pequenina parte da obra de Jesus. Toda a criação foi redimida. O corpo de Jesus foi pendurado, literalmente, na madeira. Madeira essa que é deste universo, é desta terra. E de uma maneira misteriosa, aquela madeira que serviu para matar o Nosso Senhor, ela própria foi redimida. Até os animaizinhos, e às vezes é fácil cairmos aqui em emocionalismos, mas, irmãos, eu duvido muito que algum de nós tenha tanta honra quanto a mula que carregou Jesus para Jerusalém. Este é o tamanho. Pode parecer um exemplo tolo, mas pensem bem nisto. Jesus Cristo, o Criador do cosmos, serviu-se até de um animalzinho irracional para levá-lo ao ato da sua maior glória, do seu maior sacrifício. E até nisto, nós devemos admirar o nosso Senhor. E Paulo reflete esta ideia também, noutro lugar, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Repara, a redenção não é só sobre ti.
e põe isto no teu coração. Se ainda tens qualquer fagulha de egoísmo, de individualismo, mata isso. Esquece. O mundo, o universo não é sobre ti. É sobre Jesus. E há aqui um mistério. Nós temos cerca de 2000 anos de cristianismo e ninguém sabe explicar exatamente como é que o facto de Jesus morrer fisicamente consegue redimir e restaurar o cosmos. Não se sabe, é um mistério. Mas é bonito. Isso deve-nos levar à admiração pela encarnação de Cristo. O mistério do Verbo, Criador do cosmos, adquirir esta natureza para si e elevá-la. Isto deve ser belo, porque isto é a esperança da ressurreição. Que os nossos corpos vão murchar, eventualmente. E nós começamos a sentir isso lá a partir dos 29. É sempre a cair a partir daí. Mas há esperança. Nós fomos criados com corpos. E Jesus Cristo assumiu um corpo, o corpo de Cristo, que tem estas características que os nossos têm, está nos céus. E essa é a nossa esperança. E até lá vamos cair, os nossos corpos vão decair, mas são estes mesmos corpos que serão glorificados e vão ser restaurados por Jesus. E como é que nós guardamos todas estas coisas? Como é que nós nos mantemos firmes e alegres com a realidade da nossa redenção? Com saber que os meus pecados foram mesmo pagos. O meu pecado está mesmo pago. Como é que nós nos podemos apropriar disto? É simples, novamente, não é fácil, mas é simples. Versículo 23. A cura que Jesus nos dá não é instantânea. E é verdade que estamos com Cristo e temos o seu Espírito e somos filhos de Deus, mas exige luta. Ainda lutamos com o pecado, ainda há orgulho, soberba, egoísmo e a cruz ainda nos pesa. E é muito fácil esquecermos desses resquícios de corrupção que ainda estão em nós. É fácil mesmo. E o problema é que esses resquícios eles deturpam a imagem de Cristo em nós. Principalmente, estamos convencidos de que temos Deus do nosso lado. Às vezes é mais fácil um grande pecador arrepender-se do que um cristão enraizado na sua certeza de que ele tem razão. O homem que julga ter o favor de Deus é muito perigoso, para o bem e para o mal. E, portanto, como é que nós nos mantemos alegres? Como é que nós mantemos o privilégio de desfrutar destas coisas? É com a fé. Com a fé em Jesus. Versículo 23. E fé não é puramente a aquisição intelectual do conhecimento de quem Jesus é. Isso é a fé que Tiago condena na sua carta. Quando Paulo diz que para vocês usufruírem destas coisas, vocês têm que ter fé, Paulo está a dizer assim: meus caros colossenses, vocês têm a redenção, têm a remissão dos pecados, estão no novo reino de Cristo, se vocês forem fiéis a Cristo. Se vocês forem leais ao Senhor. É muito fácil dizer que eu sou cristão, e não ter nada de cristão na minha vida. Há aquela expressão que nós dizemos, fui dar uma mãozinha a fulano e fulano levou-me o braço inteiro. Mas com Jesus é um bocadinho assim. Jesus não quer só a nossa mão, Ele quer tudo de nós. E isso é expectável porque Jesus deu tudo de si também. E, portanto, se tu queres usufruir destas coisas, queres usufruir da realidade de que Jesus realmente perdoa os teus pecados,
que tu és realmente amado por Deus, entrega-te totalmente a Cristo. Isto é um bocadinho abstrato dito assim. E aqui entra a igreja, entra o teu pastor, entram os teus irmãos, porque é com estas 3 realidades que tu vais aprender a entregar-te a Cristo. Tu vais submeter-te à igreja, vais submeter-te aos teus irmãos, vais submeter-te ao teu pastor e vais reparar que muitas vezes, mais do que imaginas, tu vais ter que ficar caladinho, tu vais ter que admitir os teus erros, vais ouvir coisas que não gostas de ouvir e muito difícil também, se calhar vais ter que dizer coisas que não querias dizer porque sabes que vão magoar as pessoas. Mas é assim que tu te submetes a Cristo. É assim que tu te entregas a Cristo. E é difícil. Mas importante dizer é que a igreja é onde estas coisas acontecem. E nesta dificuldade, entramos agora nos versículos 15 a 19. Que não é nenhuma instrução de Paulo. Paulo não está aqui a dizer o que é que nós devemos fazer ou como organizar a igreja, nem nada disso. Mas Paulo acaba por fazer aqui um relato quase que contemplativo de quem Jesus é. E os versículos 15 a 19 nós já lemos, mas vou ler novamente. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E lidas estas palavras, eu acho importante nós trazermos a vontade e o incentivo de um exercício que nos é um bocadinho esquecido. Fomos perdendo este exercício ao longo do tempo, por motivos que não interessam agora, mas é o exercício da meditação. Nós já falámos hoje que a vida cristã não é só morangos, exige esforço, e muito desse esforço é também o esforço mental. E eu não me refiro a estudar ou a pesquisar, que são coisas diferentes, mas é aquela concentração máxima na pessoa do Deus encarnado. É pararmos propositadamente algum tempo e pensar, meditar, fazer o esforço intelectual de perceber o que é que significa, por exemplo, tudo ser criado por meio dele e para ele. O que é que significa Jesus ser antes de todas as coisas? O que é que significa para ele terem sido criados principados, soberanias, potestades? O que é que significa ele ser a cabeça da igreja? Isto são coisas que nós podemos estudar nas Escrituras, podemos estudar em teologia, mas meditar nelas é diferente. É que enquanto estudar ajuda-nos a perceber melhor o que elas significam, meditar nelas transforma-nos. E esta é a diferença. É fácil adquirir conhecimento, basta ler e decorar. Mas ser transformados por ele é diferente. E os versículos 15 a 19, a maior utilidade deles não só é revelar quem Jesus é e a superioridade que ele tem em relação a tudo, mas eles permitem-nos ponderar, meditar na pessoa que conquistou tudo para nós. Todas aquelas coisas boas que vimos, quem foi? Ele é isto tudo. E agora? E agora vamos parar um bocadinho, vamos pensar o que é que isto significa para mim.
eu sou um homem, meia idade, casado em 2026 em Lisboa. O que é que significa para mim Jesus ser o cabeça da igreja? Como é que isto me transforma? Isto não vai ser feito agora, de um dia para o outro. Mas estas coisas têm significado. E é importante nós meditarmos nelas. E não é só individualmente. É depois partilharmos com os nossos irmãos. É ver como é que eles também fazem este exercício. E ver o efeito que está a ter nas suas vidas. E aí aprender. E a sermos transformados, dia a dia, passo a passo, na imagem de Cristo. E, portanto, concluímos que a nossa fé, ela é, acima de tudo, confiança numa pessoa em particular. E nós confiamos no que Jesus fez e no que os seus apóstolos transmitiram. E aí há segurança e liberdade para cada um de nós. Quando estiveres prestes a morrer, não vai ser o teu conhecimento teológico que te vai aliviar. Vai ser saberes dentro do teu coração que os teus pecados estão perdoados, que te vai amenizar o pavor. E essa é a segurança que nós temos. Mas essa segurança, ela nasce não de um mero conhecimento, mas de uma experiência dessa fé. A fé não se limita ao teu conhecimento. A tua fé, ela expande-se para a tua vida. E não só à tua vida, mas a todo o universo. E Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, mas Ele é o Deus no qual toda a realidade subsiste. E nós dizemos isto de uma maneira querida. Jesus é o meu Jesus. O meu Jesus é muito querido. Mas Ele não é o teu Jesus, tu é que és dele. E convém alinhares a tua mente para essa realidade. A de que tudo está sob o seu controle. A tua redenção individual, o perdão dos teus pecados individuais, a luta do teu pecado individual, a alegria da tua salvação individual, tudo isso é dele. Mas também a redenção de todo o cosmos, a cura de toda a criação e o convergir de toda a realidade, nos céus e na terra, estão na pessoa de Jesus. A bênção e a desgraça da tua vida, a alegria e a doença, tudo isso pertence a Cristo, que te perdoou e que te trouxe para o seu reino. E, portanto, peço aos irmãos, durante esta semana, meditem nestas coisas. Tirem um tempinho para ler o texto, especificamente dos versículos 15 a 19, 5 minutinhos por dia, e pensem, o que é que isto significa para mim? Como é que eu posso refletir melhor esta realidade? Vamos concluir, vou pedir aos irmãos que orem comigo e depois vamos voltar a cantar para depois terminarmos o nosso culto. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado porque Tu te revelaste a nós na pessoa de Cristo e obrigado porque Tu escolheste apóstolos para nos ensinarem e hoje, muito tempo depois, continuamos aqui a louvar o mesmo Deus que eles revelaram. Muito obrigado porque temos a salvação em Jesus, obrigado porque estamos no reino do Teu Filho e obrigado porque temos a segurança de permanecermos na fé em Ti, no poder do Espírito. Ajuda-nos a ser humildes, ajuda-nos a pensar mais sobre estas coisas e pedimos que transformes os nossos corações, não à nossa imagem, não de acordo com aquilo que nós queremos para nós, mas transforma-nos à pessoa de Cristo para que possamos refletir melhor o seu caráter e sermos humanos mais completos de acordo com aquilo que Tu queres que nós sejamos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.